Alô, bom dia, estamos de volta nessa quarta-feira, 20 de novembro de 2024, sejam todos bem-vindos. E a guerra da Ucrânia está escalando. A principal notícia de hoje é que Moscou atacou a capital da Ucrânia, Kiev. Por enquanto temos notícias apenas da France Press, que diz o seguinte: as forças de defesa aéreas ucranianas repeliram com sucesso um grande ataque aéreo russo em Kiev na manhã de hoje. O ataque ocorreu poucas horas depois da Embaixada dos Estados Unidos em Kiev ter tomado a medida incomum de fechar as suas instalações e alertar sobre um iminente ataque aéreo em grande escala. Várias explosões aconteceram na capital ucraniana enquanto os sistemas de defesa aéreo entravam em confronto com mísseis russos, segundo testemunhas e oficiais militares. Autoridades de defesa aérea ucranianas não relataram vítimas ou danos à infraestrutura causados pelo ataque, ressaltando a eficácia da rede de defesa aérea do país, que está, neste momento, mais sofisticada. Jornalistas da Reuters em Kiev relataram ter ouvido várias rajadas de tiros antiaéreos, enquanto os sistemas de defesa enfrentavam as ameaças que chegavam. Está escalando, meus amigos, porque ontem foi confirmado. Hal Turner, por exemplo, deu a notícia de que, sim, a Ucrânia já usou os mísseis Attack-MS em direção ao território russo. Dizia ontem Hal Turner que a Ucrânia tinha realizado seu primeiro ataque em território russo com mísseis de longo alcance fornecidos pelos Estados Unidos, poucos dias depois que o governo Biden deu sinal verde a Kiev, apesar dos temores de que isso pudesse levar o conflito a um nível incontrolável, além do controle. Uma explosão de fogo em um depósito de munição de Karachev, cerca de 120 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, na região russa de Briansk, iluminou o céu noturno da manhã de ontem. Testemunhas oculares e jornalistas militares russos foram os primeiros a relatar o ataque, com autoridades militares ucranianas confirmando posteriormente à RBC Ucrânia que o ataque foi de fato conduzido pelos mísseis Attack-MS, o sistema de mísseis táticos do exército norte-americano. Após o ataque, o secretário de imprensa do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a Federação Russa reservava-se o direito de usar armas nucleares em caso de agressão com o uso de armas convencionais. As ameaças que poderiam fazer a liderança russa considerar um ataque nuclear, diz Turner, incluem um ataque com mísseis convencionais, drones e outras aeronaves, isso de acordo com o documento atualizado por Vladimir Putin na segunda-feira. Eu falei sobre esse documento no vídeo de ontem. Então temos aqui claramente a possibilidade, sim, de uma grande guerra em toda a Europa. E aí muita gente pergunta quem é o culpado. Bem, outros tantos respondem, o culpado é Joe Biden. Essa é a visão do ex-chefe de inteligência e defesa dos Estados Unidos, General Flynn. Ele acusa Biden de ser o responsável por levar o mundo à beira de uma catástrofe nuclear, de um holocausto nuclear. E por conta disso, ele pede a remoção imediata de Biden, baseado na 25ª emenda. Biden não teria condições de governar o país nesse momento. Na verdade, Biden sabe o que está fazendo sim, mas como ele é um fantoche dos globalistas e do complexo militar industrial, não só americano, como global, que quer sim colocar o mundo à beira de uma guerra sem precedentes, então Biden pode ser acusado de ser manipulado e, portanto, oferecer o governo para uso de estranhos ou de terceiros que nada teriam a ver com a vontade do povo americano. Resta saber se isso pode acontecer ainda este mês, porque, ao que tudo indica, Biden não irá parar por aí. Resta saber se outros atores importantes estão defendendo este pedido de Flynn. Donald Trump já havia dito, eu comentei aqui num vídeo recente, provavelmente foi o vídeo de domingo, Donald Trump havia comentado sobre a possibilidade de assumir o governo antes do dia 20 de janeiro. Então, quero dizer que existe aí
uma força nos bastidores para que Biden seja apeado do poder. Bem, em relação ao ataque russo a Kiev, não só a embaixada norte-americana suspendeu as suas atividades hoje, como também as embaixadas da Espanha, da Itália e da Grécia. A embaixada de Israel em Kiev continua operando normalmente. A instrução dessas embaixadas ao corpo diplomático é que se abriguem e procurem mitigar o máximo possível as possibilidades de um ataque russo quando ocorrer em maior escala. Por falar em ataque russo, o interessante aqui, uma notícia interessante é que logo depois do sinal verde dado por Biden ao uso dos mísseis de longo alcance norte-americanos pela Ucrânia, a Rússia apresentou este fenômeno da engenharia. Vejam só, trata-se da produção em série de abrigos antibombas móveis que podem proteger contra uma variedade de ameaças, incluindo ondas de choque e radiação de explosões nucleares, disse a Reuters. O Instituto de Pesquisa do Ministério de Emergência da Rússia disse que o abrigo, chamado Kub-M, pode oferecer proteção por 48 horas contra esses e outros perigos, sejam naturais ou artificiais. Entre os listados estavam explosões e estilhaços de armas convencionais, quedas de escombros de edifícios, produtos químicos perigosos e incêndio. O Kub-M parece ser um container de transporte reforçado e consiste de 2 módulos, uma sala para 54 pessoas e um bloco técnico. Mais módulos podem ser adicionados ao primeiro, se necessário, disse o Instituto. O anúncio teria ocorrido dias após o governo do presidente Biden permitir à Ucrânia disparar mísseis de longo alcance americanos em território russo, uma decisão que o Kremlin disse ser imprudente e que geraria uma resposta de Moscou. Abre aspas. O abrigo móvel pode ser facilmente transportado em um caminhão e conectado a suprimentos de água e também pode ser implantado no vasto permafrost do norte da Rússia, acrescentou o Instituto de Pesquisa do Ministério de Emergência. A notícia é curiosa porque mostra que a Rússia está se preparando há muito tempo para ataques nucleares ou para uma guerra com uso de armas nucleares. Esses módulos não foram desenvolvidos do dia para a noite. Isso exige um longo estudo, muitos testes, e aí está. O módulo foi apresentado imediatamente depois de Biden anunciar que a Ucrânia pode usar os mísseis norte-americanos, que, aliás, é preciso lembrar, só podem ser operados por militares norte-americanos. E isso, claro, corrobora o discurso de Vladimir Putin de que o emprego dessas armas envolve diretamente o governo norte-americano no conflito, ou os Estados Unidos no conflito. Aliás, a porta-voz do Ministério do Exterior da Rússia, Maria Zakharova, disse o seguinte: o uso de mísseis de longo alcance por Kiev para atacar o nosso território significará a participação direta dos Estados Unidos e seus satélites hostis à Rússia. Nesse caso, a resposta da Rússia será adequada e tangível. Isso quer dizer, a Rússia sim empregará o uso de armas nucleares. Isso está sendo dito e repetido inúmeras vezes por parte de autoridades russas. Aqui no Brasil, no G20, o presidente Erdogan, da Turquia, disse que não apoia o uso de mísseis norte-americanos por parte de Kiev. E o detalhe interessante aqui é que Erdogan é o presidente de um país que faz parte da OTAN. Aliás, eu disse inúmeras vezes aqui, a OTAN depositou na Turquia pelo menos 150 mísseis com ogivas nucleares. É claro que a Turquia não pode operar esses mísseis, os mísseis são operados pela OTAN, mas estão em território turco. E aí isso significa, claro, que nem todos os membros da OTAN estão alinhados em relação ao uso de armas de longo alcance por parte da Ucrânia, fornecidas
pelos Estados Unidos. Isso ainda vai gerar muita complicação daqui para frente. Bem, para terminar, meus queridos amigos, o Brasil se tornou notícia num dos principais sites informativos norte-americanos. A Fox News deu com destaque uma notícia do Brasil na sua primeira página. Aqui está. A notícia diz que a primeira-dama do Brasil xingou Elon Musk durante o evento do G20 e o bilionário reagiu. Um orgulho para muita gente. O Brasil é notícia na Fox News. Para outros, nem tanto. Claro, a notícia aqui já é um pouco antiga, não é mesmo? Mas, enfim, a Fox News colocou em destaque porque não é comum ver uma primeira-dama xingar um bilionário de sucesso como Elon Musk e agora pertencente oficialmente ao governo, ao próximo governo norte-americano. Uma observação antes do fim. Muita gente está dizendo que a liberação do uso de mísseis de longo alcance por parte de Biden à Ucrânia tem também a anuência de Donald Trump. Os dois teriam combinados, porque, afinal de contas, Biden começaria um conflito e passaria a bola para Trump, que não queria o conflito, não queria corroborar o conflito abertamente. Mas, como assumirá o governo com esta possibilidade de guerra mundial, bem, Trump, para não perder a guerra, teria que ir com tudo para cima da Rússia. Então, muita gente está dizendo que é possível que os dois tivessem combinado esta ação. Eu, particularmente, acho isso improvável, para não usar outro termo. Trump não quer entrar em guerra. Trump quer passar os seus primeiros 2 anos de governo limpando o pântano dentro de suas fronteiras, dentro de casa. Trump quer se concentrar exatamente no seu problema interno, para só depois ver o que pode fazer em termos de geopolítica. Mas fica aí a possibilidade. Será que Trump sabia que Biden autorizaria a Ucrânia a usar os mísseis norte-americanos de longo alcance? Improvável. Outro detalhe é que Trump também estaria muito satisfeito com o reconhecimento oficial dos Estados Unidos da vitória de Edmundo Gonçalves Urrutia na Venezuela, o que, para todos os efeitos, é correto. Mas, nesse caso, não se tratou aí de uma decisão do governo norte-americano da atualidade em prol dos interesses do povo venezuelano. Foi, como disse no vídeo curtinho de ontem à noite, uma jogada política para comprometer Vladimir Putin ainda mais com a maracutaia eleitoral, por assim dizer, a maracutaia global. Biden poderia ter feito isso, o governo norte-americano poderia ter feito isso oficialmente logo depois das eleições, mas não o fez. O fez agora. Na verdade, esses dois fatos, esses dois acontecimentos, querem comprometer o governo Trump, na minha humilde opinião, evidentemente, intoxicar ainda mais as relações dos Estados Unidos com a Rússia, para que Trump não tenha alternativa senão dedicar-se, se assumir totalmente a uma guerra que ele não queria e deixar para lá, por força das circunstâncias, a limpeza interna, como é o seu sonho, uma possibilidade. Muito bem, por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, mas não esqueçam, à tarde, ou à tardinha, ou à noite, eu volto com aquele curtinho, as curtinhas do professor. Então, espero vocês, um abraço a todos e até lá. E não esqueçam, rezemos.